Eu vou começar o vídeo de hoje de um jeito um pouquinho diferente. Na verdade, eu vou começar ele contando uma história. E é interessante que, apesar de dizer que é uma coisa diferente, isso aconteceu muito antes. Então, a gente tem, historicamente, né, o conhecimento ele sempre foi passado através de histórias. E hoje em dia se perdeu um pouquinho e agora parece que está voltando. E eu sempre achei isso muito legal, essa questão de contar histórias e transmitir um pouco de conhecimento. Então, para transmitir esse conhecimento do vídeo de hoje, eu vou falar sobre a história da galinha dos ovos de ouro. E ela diz assim: existia um fazendeiro e esse fazendeiro tinha uma galinha e ele descobriu que essa galinha botava ovos de ouro. E aí ele achou aquilo maravilhoso. Porém, essa galinha ela só botava um ovo de ouro por dia. Então ele tinha que esperar. Se ele utilizava aquele ovo de ouro no dia seguinte, ele ia ter mais um ovo. No dia seguinte, ele ia ter mais um ovo. Então ele só conseguia ter um ovo por dia. Pensando de forma mais técnica, a capacidade de produção da galinha era de um ovo por dia. Foi aí que ele teve a brilhante ideia. Ele pensou: meu, se a galinha bota um ovo por dia, eu vou abrir a galinha e eu já pego todos os ovos de uma vez. E aí foi aí que ele abriu a galinha e a coitada morreu e ele ficou sem ovo de ouro nenhum. E aí talvez você pense, nossa, como ele foi idiota, né? Que coisa mais inútil de se fazer. Ele matou a galinha para tentar obter mais ovos pela ganância e não conseguiu. Na verdade, ele ficou sem a galinha e sem os ovos. Mas é interessante que isso entra numa questão de esporte, de atividade física, e como tudo, né, vai poder interferir, vai poder impactar de forma positiva também na vida. Nós temos na nossa vivência a nossa capacidade de produção, que seria o nosso produto, e nós temos a nossa manutenção de produção, que seria tudo que vem, tudo que está em volta do bem-estar desse meio de produção. Então, no caso, o ovo era o produto, a galinha era a produtora. Então, a manutenção da capacidade de produção seria o bem-estar da galinha, seria alimentar a galinha, dar água, tudo que gira em torno desses benefícios, né, dessas coisas que vão trazer o bem-estar da galinha para que ela possa produzir os ovos. E olha que interessante, isso acontece muito em relação à atividade física também. Se o exercício é um produto, se toda vez que a gente treina, a gente está trabalhando com a nossa capacidade de produção e nós não respeitamos ou atividade de sono, nós não respeitamos a alimentação, não respeitamos a hidratação, não respeitamos o controle do estresse, tudo isso vai agir de forma negativa na nossa capacidade de produção. Então, olha que interessante. Quando a gente vê o esquema da galinha, parece meio óbvio, mas quando a gente aplica isso na nossa vida, não é tão óbvio assim. Então, se você está produzindo, se você está buscando um objetivo em relação à performance, em relação à estética, produzindo, trazendo isso através dos exercícios, mas você não está cuidando das outras necessidades corporais, se você não está fazendo uma manutenção adequada no seu corpo, você está prejudicando os seus resultados, nesse caso aqui diretamente, ou a longo prazo, pensando se você não cuida das suas articulações, se você não faz um trabalho regenerativo, como eu fiz numa postagem anterior explicando os benefícios e a importância desse treinamento regenerativo, isso tudo vai influenciar de forma negativa, podendo até impedir que você continue realizando aquela prática. E assim também é na vida, como eu já falei. O esporte é legal isso, porque tudo que você pensar em relação ao esporte, tudo que você pensar em relação à prática do esporte, isso pode ser aplicado na vida também. É por isso que tem muitos atletas que se tornam palestrantes motivacionais, porque isso aplica muito. Tudo que você tem de benefícios, os desafios, tudo gerado ali no esporte, ele pode ser facilmente aplicado na nossa vida. Então, pensando nisso, nessa questão, se eu tenho um trabalho muito estressante, se eu uso muito a minha cabeça, se eu me canso muito durante o dia, se eu tenho que tomar muitas decisões e eu não faço, por exemplo, uma meditação, se eu não tenho um tempo para relaxar, se de novo não cuido da alimentação, do sono, da hidratação, tudo isso vai me prejudicar como pessoa, vai prejudicar a minha capacidade de produção e vai impedir a minha produção. Então, qualquer coisa, se você tem um ambiente estressante,
Se corporalmente é estressante e você não cuida dos outros fatores, isso vai influenciar ali no seu resultado. Então, basicamente, eu vou ilustrar aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Pensando lá, eu tinha um produto, né? O produto, no caso, é o ovo. O produtor é a galinha. Então, a galinha ela tem uma capacidade de produção. E eu tenho também a questão da manutenção, que seria, por exemplo, alimentar a galinha, a água, ela tem um lugar para dormir. Então, é sempre assim. Muitas vezes a gente pode pensar só aqui no produto, na nossa produção, esquecer ou negligenciar a nossa capacidade de produção. No caso aqui é a galinha, mas o nosso caso objetivamente pode ser o nosso corpo, pode ser a nossa mente. Essa negligência aqui acontece por uma falta de manutenção, uma falta das coisas que eu preciso fazer para que haja um bem-estar desse corpo, no caso, desse ambiente da capacidade de produção, para que melhore a produção ou mantenha a produção. Então, se for uma empresa, é a mesma coisa. Eu tenho um produto aqui e eu tenho uma equipe, e se eu não faço a manutenção dessa equipe com treinamentos, se eu não gerencio essa equipe, se eu não motivo essa equipe, como eu negligenciei isso aqui, eu vou afetar a minha capacidade de produção e vou afetar a produção do meu produto. Então, olha que interessante. Busque sempre verificar essa capacidade de produção e busque sempre o que você precisa fazer para melhorar ou para pelo menos manter o seu organismo, ou se for em uma questão de grupo, o seu grupo ou qualquer outra coisa relacionada a essa capacidade de produção ativa. O que eu posso fazer para garantir o bem-estar e para garantir essa capacidade de produção? O foco ele não pode ser só no produto, ele não pode ser só ali no resultado, ele precisa estar de acordo com as outras coisas. É importante, é como se aqui fosse o dever de casa. É importante fazer o dever de casa para ir bem na prova e ter bons resultados. Beleza? Bom, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, me manda nas redes sociais que eu vou achar muito legal para responder isso. Se eu não souber, eu vou pesquisar um pouco mais, porque isso é muito importante, não só para essa questão de tirar suas dúvidas, mas também para o meu crescimento profissional e pessoal. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.